a Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, junto com a ESAI, os dois apoiadores que nós conseguimos nesse 2020 para a Escola da KB. Esta sexta e última aula da Escola da KB, ou seja, aula de encerramento, vai ser ministrada pelo professor Franklin Serrano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Franklin, por aceitar esse convite nosso. Para a gente é uma honra tê-lo aqui com a gente. Nós sempre temos muita gente da UFRJ participando da KB, e uma parte significativa dessas pessoas teve algum contato contigo, portanto, você nos é muito importante aqui na KB. A aula do Franklin se chama Teorias e Políticas da Estagnação Secular, e é contigo. Muito obrigado, meu caro. Só uma coisinha, quanto tempo tem essas coisas? Pode falar até 1 hora, para depois a gente abrir para interação com o público, tudo bem? Tá bom, tá ótimo. Eu vou tentar não me estender demais. Vamos lá. Tá bom, obrigado. Deixa eu abrir aqui o negócio, já esqueci como é que vai. Tá partilhado o negócio? Tá? Tá partilhado. Tá, ok. Tá todo mundo vendo e ouvindo. Ok. Então, queria, obviamente, começar agradecendo a KB, o Fábio, a Eliane e todos os outros, e o pessoal aí para organizar isso. É uma pena que não esteja ao vivo para a gente poder discutir, porque tentei fazer uma coisa que causasse bastante discussão, mas espero que haja interesse aí no final. Então, o título desse trabalho, na realidade, dessa aula, que é baseada em um conjunto de trabalhos, alguns deles não estão prontos, então espero que vocês entendam que tudo isso tem uma parte bem especulativa. Eu queria também agradecer o pessoal do Grupo de Economia Política da FRJ, que não é só na UFRJ, pela parceria na pesquisa que levou a essa apresentação, que corresponde a mais de um trabalho. Particularmente a Vivian Garrido Moreira, que agora está na UFSC, eu acho, de pós-doc, o Ricardo Suma, a sécula lá na UFRJ, e o Paulo Castilho, que acabou de fazer uma tese de doutorado comigo, a gente vai fazer uns artigos aí. Agora, essa apresentação é muito mais geral e falando mais de história do pensamento e algumas coisas sobre o que está acontecendo. E não tem a discussão analítica detalhada, formal, etc. E mais um bom resumo assim, do tipo de abordagem teórica para os problemas que a gente vai tratar. E o esquema analítico que a gente usa acabou de sair na Review of Keynesian Economics, aquela lá do Matias, do Tom Paley, e eu acho que tem uma versão em texto para discussão não muito diferente no IE. Então, quem tiver interesse pode fazer o download lá, se não conseguir baixar na revista. E esse artigo é bastante didático, né? Então, é mais a parte analítica e não a histórica que a gente vai se concentrar aqui. Então, o objetivo mega ambicioso aqui da discussão vai ser discutir os fundamentos teóricos das teses de estagnação secular, tanto antigas quanto mais recentes, tanto de fundo baseado em parte na teoria neoclássica ou marginalista, quanto em outras abordagens heterodoxas, e a relevância e implicações da retomada recente desse debate, particularmente pelo Larry Summers. Então, o plano aqui que seria, primeiro, discutir a questão da estagnação secular lá atrás, no pensamento do Keynes, que na realidade foi o pioneiro, mais que o Hansen, como a gente vai ver, e o Hansen. Depois, falar um pouquinho dos heterodoxos clássicos, lá, o Hobson, subconsumista, e Steinman, muito pouquinho, só relacionando a teoria deles com a tese tradicional da estagnação secular, fazer considerações críticas a partir disso, e aí discutir o trabalho recente
do Larry Summers, que é um alvo móvel, porque cada artigo dele, como a gente vai ver, ele muda um pouco a tese da estagnação secular dele. Aí, se der tempo, provavelmente não vai. Tem uma sessão bônus que eu talvez tenha que pular, que é sobre o que teria acontecido, o que houve com a eutanásia do rentista, na realidade, o que não houve com a chamada eutanásia no rentista, porque os juros, afinal, estão caindo para muito no mundo inteiro e algumas das consequências que o Keynes achava positivas disso não estão acontecendo e, finalmente, observações finais. Eu não tenho muita fé que a gente vai conseguir a sessão bônus, mas, quem sabe, alguma coisinha na discussão a gente consegue falar. Então, tentar ir logo para sobrar o máximo de tempo possível para as discussões. Em 1930, o Keynes escreveu um ensaio que é muito conhecido, acho que saiu depois no Essays on Persuasion, que chama As Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos. Esse aí não é o neto do Keynes, não, é o Keynes mesmo com 6 anos de idade. Esse artigo é um ensaio, e veja bem, de 1930, então muito antes da teoria geral, muito antes dele ter um instrumental analítico do livro da teoria geral para analisar os problemas que ele está tratando. Certo? Por outro lado, de forma surpreendente, talvez até mais paradoxalmente, de certa forma, esse ensaio ele é muito... bom, eu diria até quase... Eu sei que o Keynes não gostaria de ser caracterizado assim, mas nesse ensaio, ao contrário da maior parte das coisas que ele faz, é quase materialista, de tão objetivo, discutindo tendências estruturais da sociedade, da economia. E a coisa central aí é que o Keynes mudou muito a vida inteira, então tem vários Keynes, etc. Esse Keynes aí, lá de trás, falando dessas questões amplas, esse ensaio é marcante porque ele abandona a visão anterior dele, que era, curiosamente, malthusiana, que não vou entrar em detalhes aqui, mas, obviamente, Malthus não é... O Keynes gostava, digamos, muito mais do Malthus do que o Malthus merece em todos os aspectos, nós não temos tempo de entrar nisso aqui, mas o importante é que ele rompe com esse passado complicado malthusiano e percebe que a produtividade independente da população, etc., tem uma tendência a crescer muito nas sociedades modernas e que isso cria tanto uma grande oportunidade quanto um perigo. Né? O perigo que ele chama a atenção era o perigo do desemprego tecnológico. Né? Se a produtividade do trabalho crescer muito e a economia não crescer, ou poderia acrescentar, a jornada de trabalho não for reduzida drasticamente, poderia surgir uma novidade na visão dele, que era o perigo do desemprego tecnológico, e não a pobreza, a falta de recursos, mas o problema da abundância mal administrada. Porém, é um ensaio entre 1000 detalhes que não vale a pena tocar aqui. O único detalhe importante para a gente lembrar é essa ideia de que um aumento muito grande da produtividade poderia levar ao desemprego tecnológico se o produto não crescer o suficiente, ou a população crescer mais do que a soma do produto com o crescimento da produtividade. Mas, por outro lado, ele fala desse problema, mas ele diz que é muito otimista quanto à superação em algumas décadas do que ele chamou de problema econômico. E ele achava que em menos de 100 anos, então já estamos chegando, o problema econômico que ele caracterizava de alguma forma como escassez, no sentido meio vago, o que se chamava de a luta do homem contra a natureza, estaria superado basicamente pelo crescimento da produtividade e acumulação de capital, e discute bastante as implicações sociais dessa superação. Maior tempo livre, fim das necessidades de consumo relativo, fim da busca do dinheiro pelo dinheiro, uma série de coisas que nesse artigo é muito curioso, porque, no fundo, traduzindo na linguagem, digamos, mais direta,
ele está dizendo que as forças produtivas vão evoluir muito e que, a partir de certo ponto, o sistema que a gente vive vai se transformar para algo mais avançado, que é curioso vindo de quem vem. Mas isso é um preâmbulo. O que interessa para a gente não é esse artigo 930, porque aí a única coisa 1930 que interessa para a gente é a percepção dele de que alto crescimento da produtividade pode ser um problema se não for acompanhado de crescimento econômico paralelo, no mesmo ritmo. Nossa historinha, que tem a ver com estagnação circular, na realidade começa com a tese que não tem esse nome, eu botei errado aqui, 136.7, é 1936 e 37, desculpa, eu juro que eu revisei e não adianta nada eu revisar porque eu não vejo as coisas direito, mas é 1936 e 37. Em 36, ele, na teoria geral, ele lança a tese da pobreza dentro da abundância. Essa tese é curiosa porque ele apresenta, é uma tese de longuíssimo prazo, uma tese secular, no sentido do Marshall, que digamos, vamos usar aqui a palavra secular em termos, não só um longo período de tempo, mas em termos analíticos, como um período tão longo que as próprias posições de equilíbrio longo prazo da economia estão mudando. Ou podem mudar para o estado estacionário, podem mudar para crescimento, mas elas estão mudando. Então, é algo, como diria o Roberto Ciccone, mais longo do que o longo prazo tradicional da teoria econômica. Então, por acaso, no capítulo 3, onde o Keynes apresenta a teoria do emprego baseada no princípio da demanda efetiva, lá embaixo tem uma hora que ele vira e dá esse salto lá para longe. E ele diz basicamente o seguinte: infelizmente, a falta de demanda efetiva pode levar o emprego a parar muito antes do emprego efetivo, muito antes do pleno emprego. E, para piorar, ele diz que a sociedade rica tem dois problemas. Primeiro, como ela já acumulou muito capital, as oportunidades para investimento adicional são menos atrativas, a não ser que a taxa de juros caia suficientemente rápido. O que diz ele ali que nos leva à teoria dos juros e por que a taxa de juros não cumpre esse papel automaticamente. E depois ele fala que para pensar em prosperidade num número muito grande de anos, a gente tem que levar em conta que ou mudar a distribuição de renda ou de riqueza, de forma a levar a menor propensão a poupar em pleno emprego, ou reduzir a taxa de juros suficiente para manter lucrativo grandes mudanças da técnica na direção de consumo que envolve um uso muito maior de capital em proporção ao produto. Veja bem, esse último ponto que eu queria enfatizar é o que a gente chama usualmente de capital deepening, sabe? Aprofundamento do capital, usar técnicas mais intensivas em capital. E ele está associando que essas técnicas serão adotadas se a taxa de juros no longo prazo, a taxa de juros de longo prazo, num prazo suficientemente longo, cair o suficiente. Veja bem, isso é no capítulo 3. Tá? Então, a sociedade rica tem dois problemas. Primeiro, poupa demais em pleno emprego, porque é muito rico. Segundo, investe de menos, porque a eficiência marginal do capital, ou se pensar em termos nominais, ou o produto marginal do capital, se pensando em termos reais, que o Marshall chamava de eficiência também, quando era em termos nominais, tende a ter uma relação inversa com o tamanho do estoque de capital já acumulado. Quando ele escreve depois os efeitos de um declínio da população, um artigo que ele publica em 37 na Palestra Dalton, que infelizmente é um nome complicado, da Sociedade de Eugenia, que é uma coisa ainda mais complicada, mas o Keynes era uma pessoa da sua classe, da sua época, certo?
estamos falando da Inglaterra antes da Segunda Guerra Mundial, um aristocrata. Então, assim, o Keynes tinha relações com essa sociedade e publicou na revista dele, e talvez até por isso as pessoas não deram muita importância. Aí, novamente, ele diz que a demanda por capital, evidentemente, depende de 3 fatores. População, importante lembrar aqui a coisa da população, o padrão de vida, depois ele deixa claro que ele quer dizer isso, o consumo per capita dessa população, e a técnica de capital. E o que ele chama de técnica de capital é a intensidade de capital, que é a importância relativa de processos longos como método eficiente de produzir o que está sendo consumido atualmente. O fator convenientemente descrito como período de produção, que é a expressão do von Bawerk, da escola austríaca original, que é basicamente uma média ponderada do intervalo que passa entre o trabalho feito e o consumo do produto. Em outras palavras, a demanda capital depende do número de consumidores, o nível médio de consumo e do período médio de produção. Aqui, Keynes provavelmente está se referindo a o livro, o artigo do Hayek, porque isso, Wicksell já tinha sérias reservas sobre a relevância dessa questão do período de produção, mas, de qualquer maneira, ele está usando um mecanismo de aprofundamento, mecanismo marginalista tradicional, não na versão em que o capital é uma medida em valor do macho, que é bastante complicada, mas na outra versão, que na época se pensava menos problemática, que é a da escola austríaca, que define intensidade de capital não como uma quantidade de capital maior no agregado, seja lá o que isso for, mas basicamente métodos mais indiretos de produção e o período de produção como médio de produção como a medida da intensidade de capital. Tudo isso, evidentemente, depois Sraffa e outros, Wicksell já tinha feito críticas, e Galliani e Sraffa e outros mostraram que não tem muito fundamento. Mas, novamente, em 1937, com a formação que eles têm, só curioso que ele usou a versão, digamos, austríaca, e não a marshaliana. Então, mas voltando aqui, o que são as causas desse problema da estagnação, desemprego, ou que o Keynes chamava de pobreza em meio da abundância? Uma propensão a poupar em pleno emprego muito alta, porque a sociedade era rica, as pessoas mais ricas consomem menos. E aí é muito importante ver isso aqui. O investimento está sendo prejudicado pelo baixo crescimento ou decréscimo da população e baixo crescimento da produtividade. E por um progresso técnico que ele considerava poupador de capital na linguagem moderna. Isso é, a intensidade de capital tendia sozinha, independente da taxa de juros, a diminuir com o tempo. E, além disso, uma dificuldade para reduzir suficientemente a taxa de juros, que depois ele passou a chamar de eutanásia do rentista. Então, é curioso, porque nesse artigo 37 aparece a equação, vamos chamar, como certas pessoas chamam, equação verbal. Isso é, a equação está colocada e não está em forma de fórmula, que todo mundo atribuiu ao Herold. Isso só acho que o Thirlwell chamou atenção para isso, que é o que hoje a gente chama taxa natural, que é o crescimento da força de trabalho mais o crescimento da produtividade, ou da população, no caso, é igual à taxa para manter o crescimento a pleno emprego, eu preciso que isso seja igual à poupança, no caso de pleno emprego também, dividido pela relação capital-produto. Né? E o Keynes meio raciocina que os problemas estão aí. Um S meio alto, um V que tende a não colaborar e precisar de muita queda dos juros para ele ir na direção certa, e baixo crescimento no outro lado. Então, é óbvia a influência disso em relação ao Herold. Mas aqui, veja bem, existe nessa discussão, primeiro, essa questão do uso
mecanismo de capital livre. Mas mais importante para a nossa discussão aqui, uma ideia que alto crescimento da produtividade é bom para o investimento e alto crescimento da população também. Veja, em 30 não era bem assim. Então, de alguma maneira, a grande diferença agora, além de ter a questão da demanda efetiva mais bem organizada, é essa função investimento, claramente fundamentos neoclássicos, onde, de fato, um aumento da produtividade, exógeno da produtividade de trabalho ou da população, ou seja, um aumento da dotação de trabalho ou da sua produtividade, desloca para a direita a curva de demanda por capital e a curva de demanda por investimento. Isso é a mesma taxa de juros, produtos marginais são maiores. Por isso, em vez de causar desemprego tecnológico, o aumento da produtividade leva ao aumento do investimento na mesma direção, não causa desemprego algum e, obviamente, através do multiplicador, o consumo aumenta também. A mesma coisa, aumento da população. O aumento da população não gera mais desempregados permanentemente, porque desloca ao mesmo tempo a demanda por capital. No lugar que tem mais população, terá mais capital. Aqui, o Keynes é bastante ambíguo na questão desse efeito da população, porque no artigo ele fala que esse aumento da população quer dizer mais mercados. Então, parece que ele está falando do lado da demanda. Mas, por outro lado, o raciocínio analítico, ele está falando do lado da oferta. Certo? Então, existe essa ambiguidade que é reproduzida no artigo do Hansen. Ele faz a mesma coisa. Ele usa basicamente os mesmos argumentos que o Keynes 37, adapta ao caso americano e até por isso inclui um dos fatores que atrapalham o investimento, o fim da expansão territorial dos Estados Unidos. O que você pode, novamente, e ele ambiguamente também faz, interpretar de duas formas, que é ou, de alguma maneira, essa expansão tinha um efeito positivo no investimento, pensando lá da demanda, né? O investimento autônomo aumentava, as ferrovias, se você quiser. Ou não, ou a outra maneira de olhar, a maneira mais tradicional, marginalista, seria, não, aumento da dotação de terra tem exatamente o mesmo efeito sobre a economia, no esquema neoclássico, de deslocar para a direita a curva de demanda por capital, porque lembre-se que a coisa básica é de que a produtividade marginal de um fator aumenta quando aumenta a mesma taxa de juros, ou o mesmo preço do fator de juros, quando aumenta a dotação dos outros. Certo? Então, isso tem no Hansen a mesma ambiguidade, se ele está falando de um argumento neoclássico, que é a função investimento neoclássico de Locke, ou se ele está falando alguma coisa mais ligada a uma visão heterodoxa sobre oportunidade de investimento. Quando o Keynes, na teoria geral, discute o John Hobson, que é o famoso consumista, o Hobson dizia, basicamente, para não entrar em detalhes aqui, que não dá tempo, que que havia uma tendência à distribuição de renda ficar cada vez mais desigual. E isso ia diminuindo o que, na linguagem do Keynes, seria a propensão a consumir ao longo do tempo e, evidentemente, levaria não só uma queda do consumo, mas, na visão dele, uma queda do investimento, que, de alguma forma, ele percebe que o investimento é induzido e até diz que um raciocínio meio parecido com uma espécie de supermultiplicador num estado estacionário, de que quando a demanda só iguala a oferta quando cai a renda tanto que o peso do gasto autônomo faz com que a redução da oferta seja menor que a redução da demanda, e aí a economia meio para, mas incluindo o investimento. Mas o importante para a gente é que o foco dele é assim, uma propensão a consumir declinante ao longo do tempo por causa da suposta tendência a piorar a distribuição de renda, a concentrar a distribuição de renda. É um investimento, de alguma maneira, induzido por essa redução do consumo
não há nenhuma referência à taxa de juros ou qualquer outro mecanismo que pudesse corrigir isso. E o Keynes, na teoria geral, faz duas críticas. Primeiro, a crítica conceitualmente correta, que, como todo mundo antes do Keynes, praticamente, o Robson falava que tinha poupança demais, no sentido de poupança efetiva, o que não faz sentido, porque a poupança agregada, como o Keynes demonstra também, sempre acaba se igualando, não tem como ela se iguala ao investimento no agregado, certo? Mas o Keynes mesmo diz que, ok, eu achava isso muito errado, hoje eu percebo que esse não é o ponto do Robson, o ponto central dele, digamos, o Keynes não fala assim, mas a gente pode reformular como, não, a propensão a poupar a plena capacidade, o pleno emprego é muito alta, então tudo bem, esse é o problema, é um aumento, é uma queda da propensão a consumir longo prazo, ponto, não há problema conceitual mais. Aí o Keynes diz, então, esclarecendo o problema conceitual, não existe oversaving, poupar de mais ou de menos, poupança agregada vai ser sempre igual ao investimento que tem. O problema é que a teoria é incompleta, porque Robson não teria apresentado uma teoria alternativa da taxa de juros. E, segundo o Keynes, isso quer dizer que ele não, que tudo bem, como diz, o Keynes fala explicitamente, uma propensão a consumir fraca, o que por propensão a consumir o Keynes quer dizer a função consumo toda, pode atrapalhar a economia a longo prazo, mas só se o investimento não fechar a diferença entre isso e o produto de pleno emprego. E aí tem que explicar por que a taxa de juros a longo prazo não cai, levando, via intensidade de capital, investimento suficiente. Então, o Keynes aí novamente reafirma, na teoria geral, uma relação inversa de longo prazo entre juros e investimento. A curto prazo, o Keynes não confiava nem um pouco nessa relação, mas muito, tanto pelas flutuações meio confusas na avaliação dos agentes sobre onde é que estaria essa curva de demanda por capital, ou eficiência marginal do capital no curto prazo, mas também porque o Keynes reconhecia que o efeito de variações da taxa de juros de curto prazo, de longo, ao longo do ciclo, eram muito limitados. Né? Isso Keynes deixa claro quando ele escreve para John Robson reclamando que ela atribuiu muita importância à taxa de juros de curto prazo nas oscilações cíclicas em relação a que ele achava que não era muito importante. Bom, de qualquer forma, juntando o Keynes 36, 37 e o Hansen 39, a gente se a gente fizer uma avaliação crítica, a gente tem que ver uma coisa, o seguinte, como o Keynes é inglês e Hansen é americano, a gente podia imaginar o seguinte diálogo, que nunca houve. O Hansen falando, how are you doing? Como você está? E o Keynes respondendo da maneira britânica tradicional, completo comparado aqui. Essa piada idiota é só para chamar a atenção para enorme ambiguidade no trabalho dos dois, que falam que o investimento tende a ficar baixo num prazo muito longo por uma espécie de excesso potencial de capital. Mas esse excesso potencial de capital, ou em relação a quê? Né? Do ponto de vista neoclássico, obviamente, o excesso de capital que leva à queda dos retornos do investimento é um excesso em relação à oferta de trabalho. Certo? De um ponto de vista alternativo, seria, evidentemente, um excesso em relação ao tamanho do mercado, tamanho da demanda efetiva, como qualquer autor, como Kalec e outros, que levam em conta o caráter dual do investimento e com demanda efetiva. Mas qual é a interpretação desses dois? Porque, veja bem, como apontou já o Kalec lá atrás, até antes da teoria da dinâmica econômica, ele diz, suponha que seja, vamos supor que a gente está falando vamos supor que a gente está falando em relação ao tamanho do mercado. O problema é que o mercado cresce pouco.
por que o aumento da população e da produtividade aumentaria o tamanho do mercado? Kaleck diz explicitamente na teoria da dinâmica econômica que ele achava muito estranho dizer que o aumento da população aumentava o mercado, porque para ele um aumento da população e só, sem dinheiro, sem condição, sem poder de compra monetário, etc., levava a um aumento dos miseráveis. E da produtividade também. Tanto que o único efeito do aumento da produtividade, que, por exemplo, aumentasse o que Kaleck chama grau de monopólio, seria contracionista, e o efeito positivo do investimento, do progresso técnico, que o Kaleck achava que tinha algum, era basicamente não no aumento da produtividade em si, que não tinha, e sim de um componente possível autônomo do investimento em inovações que puxasse a economia, seja porque, de alguma forma, como tendência desse investimento não fosse cancelado no agregado pela redução dos investimentos de outros agentes que perderam market share, não inovaram e perderam market share, e não diminuíssem tanto o investimento, seja porque, de alguma forma, no fundo, ele fala em investimento, mas é consumo. Novos mercados surgiriam no sentido de, por exemplo, os capitalistas, os consumidores mais ricos, vendo novos produtos e produtos diferenciados, novos manteriam uma expansão do seu consumo autônomo. Aí tudo bem, mas nada disso tem a ver nem com o aumento da população, nem com o aumento da produtividade. Por outro lado, se a gente vai falando que o capital fica menos escasso em relação à força de trabalho, o argumento é completamente contraditório, porque a função investimento está pressupondo que a economia está em pleno emprego e você está dizendo, ao mesmo tempo, você está usando a função investimento em que a economia está em pleno emprego e trabalho para deslocar ela e dizer que isso causa problema de desemprego. Afinal, tem desemprego ou não tem desemprego? Só um aumento, se a função é neoclássica, ela leva ao pleno emprego. E ela foi pensada assim. Se não é, ela não vai dar esse efeito positivo, o crescimento da população, da produtividade. Nenhum. E esse é o drama da versão tradicional da estagnação secular. E aí, assim, esses problemas já apareceram aqui e ali, e, de fato, a função de investimento de base marginalista, digamos assim, tem dois problemas bem definidos. Primeiro, seja usando o argumento do Harold, seja o mais recente do Petri, se a economia sai por algum motivo, se o investimento fica diferente da população de pleno emprego, o emprego efetivo vai caindo e a demanda por capital tem a ver com as pessoas, se desloca na direção oposta, porque o quanto eu preciso de capital depende de quanto trabalho eu estou efetivamente usando. Se eu começo a usar menos, eu posso ter instabilidade, eu certamente terei instabilidade fundamental do Harold. Isso aconteceria tanto na versão original do Harold quanto dos artigos recentes do Fábio Petri, que chama atenção isso, essa inconsistência entre, na análise keynesiana em geral, não só do Keynes, muitos keynesianos até hoje, suporem, novo keynesiano de vários tipos, suporem para uma análise de uma economia que está abaixo do pleno emprego, uma função de investimento que é pensada e faz sentido suas propriedades só em pleno emprego. Mesmo se a gente desse um jeito tipo parecido ali com o que o Robson fala, de meio parar essa instabilidade, porque tem uma hora que a demanda caia menos do que proporcional à redução da oferta, também não adiantaria muito, porque no final o estoque capital está menor, ao estoque ficando menor, ainda tendo desemprego, a oferta agregada diminui, o estoque capital é menor, não tem jeito. Partindo de uma posição com oferta igual à demanda agregada, o nível de preço vai subir em relação ao salário nominal, aí a queda do salário real, supondo o primeiro postulado do Keynes, vai acabar levando ao pleno do trabalho, mesmo que o produto pare em algum lugar, o estoque capital também. Mas isso não é importante a gente olhar aqui agora, é uma coisa que
Estou fazendo isso apontado no artigo com o Suma e a Vivian, e a gente está desenvolvendo mais, eu e a Vivian, em outro artigo que vai vir por aí. Mas o ponto é, a posição da função de investimento marginalista é insustentável, ela não vai ficar parada. Então, como eu preciso para o capital deepening, para baixar os juros e baixar o investimento, que a função não desloque, isso não tem base nenhuma, não faz sentido supor uma economia monetária com restrição de demanda efetiva e usar essa função, caminhar nessa função de investimento, digamos assim. E, para piorar, o conceito de capital deepening, a ideia dessa relação inversa entre período de produção, intensidade de capital e taxa de juros, bom, o Sraf e o Garani, mais do que provaram isso, não há necessidade, que isso não faz muito sentido, não é nada rigoroso nem a nível teórico, empiricamente, menos relevante. E aí a gente dá um salto, por causa, para não demorar muito, direto para o Harold, o trabalho do Steindl, de 52. Né? O Steindl tinha uma ideia de uma tendência à estagnação, de novo, vou ter aqui, estagnação, tendência, que vem, não chamava de secular, mas vinha novamente na visão dele de que o que depois foi chamado pelo Barão Suíça de capitalismo monopolista, havia uma tendência às margens e parcelas de lucro crescerem, aumentando a propensão a poupar, no caso, a plena capacidade. O Steindl não era o seguidor do Kalec, não achava que... Sabia que capital e trabalho eram complementares, não substitutos, e a referência relevante é plena capacidade, não pleno emprego. Isso, digamos, levaria uma tendência a um multiplicador cada vez menor, a propensão marginal a consumir cada vez menor, e levaria à estagnação. Novamente, aqui, a função de investimento do Estado, não precisa entrar em detalhe aqui, mas não tem nada a ver com a função marginalista, e esse argumento de que, se acontecer essa tendência à concentração aumentar cada vez mais, naturalmente, é razoável que o investimento também comece a crescer cada vez menos. O investimento, afinal, a demanda para o investimento é derivada, e a economia e o próprio produto potencial cresça menos. A grande questão é se, de fato, há essa tendência, no caso do Estado, secular, concentrar renda o tempo todo ou não. Então, o Steindl é particularmente interessante para discutir, porque ele, em 76, o livro dele foi editado, e ele escreveu um prefácio que acho que tem aí na versão em português da coleção dos economistas, muito bom, dizendo: olha, eu estou muito feliz que vocês estão interessados no meu livro, porque, obviamente, tem a palavra estagnação, porque nos anos 70 começou a discussão de estagnação de novo, no fim da Era de Ouro, mas eu queria deixar claro que, primeiro, não ocorreu por causa do que eu pensava, não ocorreu porque tem no meu livro dos anos 50, e sim, numa coisa completamente diferente. Nada do que eu pensava ocorreu, nem a distribuição de renda piorou, nem a economia estagnou, porque teve a Era de Ouro. Houve um regime de política econômica expansionista, criou o Estado de Bem-Estar, Bretton Woods, só que ele conta a historinha da Golden Age, os melhores economistas heterodoxos contam, como o Garani também. E ele diz, o problema, na realidade, a crise dos anos 70 foi causada pelo acirramento dos conflitos distributivos e geopolíticos, que levaram à mudança do regime de política econômica que estava, no sentido amplo, que estava garantindo esse crescimento e contrarrestando a tendência que ele achava natural do capitalismo a estagnar e a piorar a distribuição de renda, etc. Então, ele chamava a atenção, não foi uma crise natural, não foi uma estagnação, digamos, endógena do capitalismo que começou a ocorrer depois dos anos 70, e sim o que ele chamou de stagnation policy, não stagnation theory. Tem uma passagem aqui fantástica que ele fala: poxa, a gente quebrava a cabeça tentando entender a crise dos anos 30, depois a gente viu que, com essa contestação, com todos os problemas, etc., as pessoas começaram a ver uma estagnação não como um destino incompreensível, como nos anos 30, mas como uma política para combater o conflito, para virar o conflito à direção
que estava indo o conflito distributivo. Isso é, usar os mesmos instrumentos que levaram a Golden Age em marcha ré, digamos, para a economia estagnar. Finalmente, a gente pula aqui para o Larry Summers. Essa foto parece uma crítica ao Larry Summers, porque, obviamente, ele está um pouco entediado nessa reunião, mas não é culpa dele, como eu vou mostrar em breve, é porque ele está em reunião com o Obama, que realmente o Obama fica falando aquelas abobrinhas, aquele negócio, todo mundo é amigo, que legal, estamos nessa reunião. Imagina como é chato uma reunião com o Obama. Deve ser muito chato. O Obama é gente boa, etc. Mas, por reunião com ele deve ser muito chato, porque ele fica falando aquelas coisas horas e horas, e o Larry Summers gosta de coisa prática. Então, o Larry, só para a gente ilustrar a questão dos Larry Summers, olha a taxa de investimento geral dos Estados Unidos de 80 até agora, e a taxa de juros longa. Tem a relação nenhuma. Então, assim, cadê o capital deepening? Cadê? Não está. Esse problema que, como o Summers foi um dos principais defensores de um novo consenso e da ideia de que depois dessa, digamos, período lá de freada de arrumação para garantir as reformas neoliberais, o que você tem é que puxar a economia muito mais com a política monetária do que fiscal, porque, afinal de contas, inventam milhões de motivos por qual a política fiscal é ruim. Ele não enfatizou a continuação da expansão fiscal na era Obama. Mas, a partir de 2013, ele revive a tese do Hansen e acrescenta que o problema agora estaria mais sério, porque a taxa natural de juros, a produtividade marginal, onde a produtividade marginal, no caso dele, sem ambiguidade nenhuma, que é neoclássico, do novo investimento, digamos, bateria se igualaria à poupança de pleno emprego, a taxa natural de juros, ou onde a IS cruzava com o produto de pleno emprego, seria negativa em termos reais. Aí, além de todas as outras críticas que ele já fez ao Hansen, ao Keynes, que nunca usaram a ideia da taxa negativa, até porque os dois eram muito otimistas em relação à necessidade de juros do investimento. Sem entrar nos detalhes aqui, que a gente já discutiu no nosso artigo, a taxa, só para vocês pararem para pensar um minuto, a taxa natural negativa persistente implica na produtividade marginal negativa para o capital. Uma abundância de capital tão grande que, se a pessoa investir, seu produto potencial vai diminuir, certo? O produto marginal negativo. Quem é que investir nisso, mesmo que a taxa de juros real, o Banco Central consiga passar do zero bound, bote taxa nominal negativa, etc. Ninguém ia investir nisso, não faz o menor sentido, além de todos os outros problemas. Isso, outros autores têm falado isso recentemente, mas é mais um custo de usar a função investimento neoclássica para discutir problemas keynesianos, problemas de demanda efetiva. O Keynes tinha a desculpa de que ele não conhecia outra. Esse pessoal mais novo não tem. Mais recentemente, o Summers ele fez um estudo econométrico mais detalhado e não conseguiu estimar a taxa natural, que, no fundo, como é um conceito que não existe, algum tipo de média das taxas observadas de longo prazo dos países desenvolvidos, e viu que era positiva. Mas, para manter o argumento dele, ele usou uma forçação de barra total, dizendo que a taxa natural privada seria muito negativa. Isso é, aqui igualaria investimento privado e poupança de pleno emprego privado. Mas, felizmente, tem déficits fiscais grandes há muitos anos, que, em vez de ser um problema, como ele mesmo pensava, é bom porque nos salva. Fica muito engraçado, ele faz umas malabarismos lá para escapar de equivalência ricardiana, etc. Mas o mais divertido, sendo brasileiro, é que acho que a primeira instância, antes do governo brasileiro atual, dessa ideia de que tem um PIB privado e um PIB público. Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito de taxa natural privada, é uma inovação na teoria econômica. Ok. Mas depois, no outro artigo, veja bem, as conclusões dele são boas, ele é a favor das mesmas políticas que o Keynes era, muitas pessoas da cabeça, mas os fundamentos são terríveis. Em outro artigo, ele melhorou um pouquinho, é a primeira vez que ele cita um heterodoxo, ele cita o Tom Paine, que faz argumentos contra a própria demanda, a curva de demanda agregada ser, de fato, bem comportada, quanto mais
juros, e cito Paley, inclusive, Tom Paley, a respeito da ineficácia de ficar mexendo com juros e tentar escapar dos Eurobonds. O problema é mais sério. Então, está indo mais na direção de que esse policy mix pós-novo consenso, tudo na política monetária, nada na fiscal, só está agravando a tendência à estagnação. E mais recente também, ele ainda avança ainda mais e reconhece, nesse outro trabalho com a Anna Steinsberg, que o grande problema atual é o declínio do poder de barganha dos trabalhadores, porque isso levou à concentração de renda. No caso dele, ele argumenta nos Estados Unidos que os sindicatos fracos não conseguiam mais captar os ganhos excepcionais de produtividade nos setores mais protegidos, como o poder de mercado, etc., que eles conseguiam no passado. Então, isso vai passando para as empresas e para os gerentes e a concentração da renda vai ficando cada vez pior. Não é que a concorrência diminuiu necessariamente, como outros autores falam, recentemente, há muito mais lucros anormais, mas, segundo o Samuel Stansbury, basicamente, porque os sindicatos não conseguem mais transformar esses ganhos de produtividade excepcionais de empresas que têm vantagens competitivas em aumentos salariais para os seus trabalhadores. Claramente está pensando no sistema americano de sindicatos por empresa, etc. Aí eu vou pular isso aqui, porque obviamente já... Peraí. Opa. Não vai dar tempo. E vou pular para observações finais. Então, Você está falando só há 40 minutos. Então, você Oi? pode dispor. Você começou a falar às 10h10, são 10h50. Então, você pode ter... Tá. Desculpa, eu pensei que tinha começado 10.0. Tá bom. Então, deixa eu falar aí. Mas me avisa quando estiver correndo, porque eu estou sem o relógio aqui que eu botei full screen. Se quiser eu sou um desastre completo. Foi mal. Mas ok. Então veja bem, rodou Larry Summers. Começa com algo muito pior do que o Keynes e o Hansen, em termos de uma coisa confusa, marginalista, incoerente, porque taxa natural de juros negativa é dose, certo? É uma tentativa desesperada de dizer que a política monetária pode funcionar onde ela não faz sentido ela funcionar, mas para algo que está cada vez mais parecido com o Stein ou com o trabalho do Gariani sobre o fim da Golden Age, que é basicamente por aí. E a nível de proposta de política econômica, a ideia de tem que puxar a economia, mesmo no prazo mais longo, pela política fiscal. O que é louvável, e eu deixo para psicólogos discutirem por que, então, ele é tão crítico à MMT, mas aí tenho certeza que os motivos não são acadêmicos. Mas, de qualquer maneira, então, e a eutanásia do rentista? A coisa que se vocês olharem essa figura aqui, ela mostra o quê? Que um dos principais determinantes do nível da taxa básica de juros nos Estados Unidos é a altura, ou era, até Janet Yellen, a altura do presidente do FED, certo? O Volcker era muito alto, o Greenspan era bastante alto, o Bernanke era mais ou menos, não chegasse a alto, menos de 6 pés. Aí ela é baixinha, entre aspas, e infelizmente o Powell estragou. Por essa teoria, o Powell devia recuperar e tentar normalizar as taxas de juros, né? Mas infelizmente as circunstâncias, mesmo antes da pandemia, impediram, estragou isso. Mas de qualquer forma, essa curva de juros é verdade, o juro caiu para praticamente zero, tentou subir e voltou mais recentemente para praticamente zero, e o Powell já disse que vai ficar zero há muito tempo e está puxando lentamente, com todas as dificuldades que a gente sabe, as taxas longas para baixo, para níveis muito baixos ou negativos. No entanto, tanto o Keynes quanto todos os outros, heterodoxos, neoclássicos, todo mundo achava que uma redução drástica da taxa de juros de longo prazo, para zero, mudaria muito a distribuição a favor dos salários reais. Veja bem, isso é independente de o que determina a taxa real de juros longo prazo. Por exemplo, o Keynes ou alguns grafianos achava que era a taxa de juros que, no final, determinava a taxa de lucro produtivo.
como custo financeiro, custo de oportunidade do capital. Os neoclássicos, ao contrário, os clássicos lá atrás, Smith e Ricardo, ao contrário, só o Marx que achava que essas taxas podiam ser diferentes durante muito tempo. Mas o ponto é, baixou muito o juros e está todo mundo coçando a cabeça. Todo mundo. O que houve? Por que a redução tão grande dos juros não mudou a distribuição a favor do salário? Está ocorrendo o oposto. A parcela salarial, em muitos países, certamente nos Estados Unidos, está caindo, em vez de subir, com juros longos caindo muito em termos reais. Eu não vou entrar aqui nas explicações meio bobas, vamos dizer outro nome neoclássico, de que agora a elasticidade de substituição é maior que 1, o preço do fator cai, mas a parcela dele na renda aumenta porque substitui tanto. Assim, é demais, é ad hoc demais, em cima de uma teoria sem fundamento. Então, tirando isso, está todo mundo coçando a cabeça. Né? Assim, o Keynes achava que isso vinha junto com o fim da opressão do capital, só ia sobrar um lucrozinho empresarial de risco, etc., até acabar a ideia da distribuição tão desigual do capitalismo. Agora, uma possibilidade do que está acontecendo é meio na linha do Stein, do pessoal do capitalismo monopolista, é que aumentaram muito rendas e lucros anormais. Né? Por exemplo, o Piketty, na análise dele com números, análise de distribuição dele, não ficção, não aquelas coisas que ele inventa aqui. Ele calcular a taxa de retorno do ano 1000 ao ano 1200. Essa parte do livro dele é mais literária do que as referências dele à literatura francesa. Mas a parte que tem amostras sérias de dados, etc., e também mais recentemente o Jordac, acho que é um pouco mais contido, tem mostrado uma coisa muito importante, que é uma coisa que acho que a gente tem que analisar mais, quem se preocupa com distribuição, etc. A gente, desde, sei lá, o tempo do Ricardo, do Marx, a gente deixou para lá a renda da terra. Entendeu? E tem um bom motivo para isso, para pensar só em excedente, assim, lucro, salário, que seria, que a gente achava que era um bom motivo, é que a renda da terra rural caiu dramaticamente como parcela do produto. Mas a urbana aumentou aí, pelas contas aí desse povo, empatou e pode estar aumentando. Então, isso é plenamente compatível com a parcela salarial cair. Porém, há evidência que a parcela salarial cai mesmo do produto, tirando a renda da terra. Então, assim, então só quando tem só salário e lucro. Existem vários trabalhos empíricos e tentativas neoclássicas de racionalizar, mas a parte empírica é interessante. Tem a questão das firmas superstar, que está na moda, economia de escala de rede, etc. Tem aumento dos monopólios, tem essa coisa do Summers, que nem aumentou tanto assim com imperfeita concorrência, e sim quem se apropria dessas rendas. Tem questões sobre direito de propriedade, economia de escala de renda, etc. Então, tem muita coisa nessa linha. Mas tem uma possibilidade interessante, que é que não que tenha mais lucros anormais, ou que tenha só isso, que certamente tem. É natural que, depois de muitas reformas neoliberais, que, em nome da eficiência do mercado, na realidade, criam uma série de monopólios privados, enfraquecem a política antitrust, aumente os lucros anormais e não diminua, como na retórica política. Mas existe a possibilidade de que a taxa, digamos, vamos chamar normal, competitiva, natural, o nome que você quiser, de lucro, tenha aumentado. Marx definia o lucro bruto como juros mais, esqueci o sinal de igual aqui, o que ele chamava de net profit of enterprise. E achava que, obviamente, os dois eram frações da mais-valia, por isso podia haver alguma autonomia entre eles. A soma deles estava restrita pelo excedente medido em trabalho em relação ao trabalho. Os outros autores todos chamam de alguma forma juros e lucros vão juntos. Só que, atualmente, vários autores, até Neoclássico Cavaleiro e outros, têm visto que, e você olhando empiricamente, etc., as empresas não estão baixando suas margens de lucro porque as taxas de juros estão caindo. Então, certamente não na mesma proporção e não em geral. Então, está aparecendo na literatura muito recente aqui e ali a ideia de que
ativos financeiros, e particularmente a Bolsa, que tem se valorizado sem parar ao longo do tempo, o chamado equity premium, o que está bem alto, muito alto, já há algumas décadas nos países ricos, e que no Brasil está ficando parecido, que isso vire o custo de oportunidade do capital. Certo? O cara não vai cobrar no Brasil 2%. Qualquer coisa mais que 2%, ele abre uma loja ou uma empresa. Ele vai ver como é que estão os fundos, etc. E aí isso surge... isso mostraria que o Marx tinha razão, certo? De que, de certa forma, o lucro... se eu tenho uma mais-valia alta porque os salários estão baixos, o que não for por juro aumenta o que as pessoas nas outras teorias chamam de risco da produção, não é risco, é excedentemente, e que isso permite essa discrepância, se a taxa de mais-valia está aumentando entre a trajetória dos juros e dos lucros do capital produtivo. Os juros continuam sendo um pedaço do lucro total produtivo, mas é só o custo de oportunidade e obviamente, atividades de risco, mas que dão alto retorno, seriam o custo de oportunidade da taxa de lucro. Só para terminar aqui, no ponto que a gente está discutindo essa pesquisa, assim, o Melloni e a Stirati recentemente fizeram um mecanismo para isso do lado real para o financeiro, isso é, a queda de poder de barganha dos trabalhadores em geral, levando a queda, um aumento do excedente que, em si, acaba... Eles não conectam isso, não é que eles tenham feito isso diretamente. Desculpa, eu falei errado. Melloni e Stirati dão evidências disso, de que o alto desemprego e o baixo poder de barganha levaram ao aumento das parcelas do lucro. Esse aumento, por exemplo, um mecanismo, se pensar do real para o financeiro, levaria em si a valorização da Bolsa, certo? E o aumento do custo de oportunidade financeiro do capital. Então, tudo bem, não haveria uma tendência a esses juros baixos levarem à queda dos juros, porque a diferença entre juros e lucros mínimo aceitável, que é o custo de oportunidade do capital, subiu porque os fundos estão muito bem. Obrigado. E isso já é uma coisa interessante da gente investigar. Mas Pivetti, que sempre foi um cara que achava que os juros tinham um efeito grande na distribuição também, o livro clássico dele, de 91, recentemente falou que pode estar havendo o oposto. Isso as quedas, no caso dele, ele enfatiza as quedas sucessivas da taxa de juros, levando a ganhos de capital sem parar, por a política dos bancos centrais, levando a esses ganhos financeiros muito grandes, que aí sim, não é que a situação no lado real do poder de barganha dos trabalhadores só levou ao aumento dos lucros, e o aumento dos lucros leva à valorização dos ativos. Não, a valorização dos ativos leva ao aumento da margem de lucro, ou pelo menos a não queda da margem de lucro, na medida que a produtividade está aumentando e os ganhos não vão para o salário. Eu acrescentaria, que o Pivetti fala, digamos, como isso tendo um limite, sendo temporário, a possibilidade de que não é só a questão dos juros, mesmo com os juros já chegando lá embaixo, muito quantitative easing, a garantia de que os grandes bancos, os grandes fundos não vão falir, aconteça o que acontecer, naturalmente tem algo a ver, né, com essa contínua valorização da Bolsa e o aumento do chamado equity premium, da diferença entre retorno de ativos seguros e retornos de ativos que supostamente têm um grande risco. Então, isso é uma linha de pesquisa que está começando entre os grafianos, Stirati, Pivetti, o pessoal da FRJ, que seria interessante a gente discutir, que a questão da chamada financiarização teria mais a ver com a distribuição do que com o investimento, outras coisas que, para a gente, segue tradicionalmente a demanda, sabe? A evolução da demanda, como alguns de vocês já viram falar sobre isso. Então, para fechar, me alonguei demais, retomando a linha principal de argumentação. Esse baixo crescimento depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, na Europa, etc., está aparecendo mais assim, resultado do aumento da concentração de renda, resultante em parte das reformas, talvez desse piso altíssimo para remunerações financeiras, embora os juros mesmo estejam baixos. O efeito nulo
praticamente, dos juros baixos sobre o investimento das empresas e o efeito bastante limitado dos juros sobre o crescimento do investimento residencial, do consumo financiado a crédito, que dá um salto com ganho de capital, cresce um pouquinho, mas diria, simplificando bastante, diria que mesmo os pedaços da demanda agregada, que é diretamente função dos juros, é muito mais um efeito, digamos, nível do que um efeito taxa de crescimento. Para ter um efeito taxa de crescimento, o juro não pode estar baixo, ele tem que ficar caindo, caindo, caindo. Isso é o que um pouco o Calder, o Kalec achavam que por aí não ia. Entendeu? Então, no final, é outro elemento que tem acontecido muito, mesmo nos Estados Unidos, do Obama, a baixíssima expansão dos gastos de transferência do setor público, toda essa onda contra gasto público, e transferência, o estado de bem-estar, essa mudança do policy mix depois das freadas de arrumação, digamos, neoliberais, está jogando a taxa de crescimento permanentemente mais baixa, a ponto do Larry Summers, que era um dos defensores desse tipo de coisa, da ênfase na política monetária, qualquer coisa, já ter mudado radicalmente de ideia. E através dos efeitos dessa lenta crescimento da demanda no investimento induzido, o produto potencial também está crescendo mais lentamente. Então, como dizia o Steindl, parece que a gente tem que estudar muito mais quais são as stagnation policy. A gente não precisa de uma grande teoria geral do capitalismo, uma stagnation theory. Obrigado. Boa. Excelente, professor Franklin. Muito obrigado. Eu vou tomar conta aqui da sessão, visto que o professor Fábio Terra vai precisar sair tão logo. Então, agora, novamente agradeço pela excelente apresentação, sempre muito bom poder ouvi-lo. Nosso chat está aberto para as inscrições das perguntas também, então, quem quiser fazer por vídeo ou por escrito, só fazê-lo. E a gente segue aí com o debate por pelo menos mais uns 30 minutinhos, tá? Se vocês quiserem. Então, quem tiver perguntas, não fiquem envergonhados, é só mandar aqui para a gente. Professor Fábio Freitas, se tiver algum comentário também, quiser fazê-lo, já aqui convocando. Bom, como ninguém se inscreveu, eu vou fazer uma aqui, só para dar continuidade. Não sei, o Fábio abriu o microfone, quer falar, professor Fábio Freitas? Não, eu fiquei... Mas eu acho que, de repente, a gente explora no final. Eu queria explorar mais esse finalzinho da apresentação dele, porque, enfim, tornar compartilhado um conjunto de discussões que tem ocorrido no grupo de economia política, que eu acho que é importante, que é como a gente lida com essa vamos dizer assim, questão da queda da taxa de juros, não levando à queda da taxa de lucro. Né? Acho que isso é muito importante. Então, eu queria ouvir mais um pouquinho sobre esse assunto, se possível. Mas não era melhor a outra pergunta que o... Vou fazer uma, já que não houveram inscrições. Eu queria saber, professor Franklin, como é que você vê essa questão das políticas estagnantes, né, principalmente aqui para os países, né, periféricos, né, e se existe essa tendência, digamos, aí, de estagnação secular, e ela também é válida para esses países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, tal como nós por aqui. Queria um pouquinho da sua opinião também sobre a respeito disso para o Brasil, se a gente está sujeito também a isso. Ok. Bom, Rafael, excelente pergunta. É claro que essa tese da estagnação secular seja em termos, ela é baseada, o interesse nela é baseado numa coisa empírica recente, né, que nas últimas décadas, vamos dizer assim, especialmente na última década, que evidentemente não se aplica à Ásia de jeito nenhum. Né? China e outros países, a Índia até recentemente. Não vamos falar nada de pandemia, porque eu vou ter que falar sobre isso na sexta, mas
tão longe de ter qualquer estagnação secular ou coisa parecida. Pelo contrário, acho que assim, eu diria que um dos maiores desafios da economia política internacional hoje é o fato de que esses países em desenvolvimento, em nome de regular da sua forma o conflito distributivo na direção do neoliberalismo, né? Fizeram essa coisa, um conjunto de políticas que deram uma grande virada e depois, gradualmente, cada um fazendo o seu ajuste, essa coisa, empurrar a tendência de crescimento para baixo. Como foi quase todo mundo, digamos, todos esses países ricos mais avançados, para eles, assim, no geral, tudo bem, né? Em termos geopolíticos. Só que, como exatamente a Ásia, a China, etc., e vários outros países, não combinaram com eles, até porque tem vasto exército industrial de reserva. Ficou engraçado, porque criou uma solução do problema interno, na minha opinião, criou um problema geopolítico dramático. Não dá para você crescer 1, 2% no centro, pandemias páribus. Tá? Pandemia é pior ainda, mas suponha que não teve, que a gente está discutindo em 2019. E os Estados Unidos e a Europa ficam assim. É claro que tem lá a sua lógica eles ficarem assim, pra, né, do ponto de vista de distribuição da riqueza, da renda, de poder. Só que está criando problema, entendeu? Eu acho que isso é a não estagnação. Ser uma estagnação de política e não da natureza do capitalismo, cria o problema é quem está vendo aqui que o Biden vai fazer, se vai dar uma. Vai ter que engrossar mesmo com a China, que estão agora partindo para tentar sabotar o crescimento dos países desenvolvidos. Não é mais, né, deixa para lá, etc., que eles vão ser arrastados para baixo com a gente. Não, né? Então, em países periféricos, é claro que também, como acabou acontecendo com uma série de mudanças nos anos 2000, ligadas em parte à China, em parte aos outros países, administraram melhor as contas externas, fizeram várias mudanças, tiveram um governo mais progressista, mais preocupado com o crescimento, fizeram regimes de câmbio flexível meio, acumularam reserva, mandaram a FMI embora. Vários países fizeram essas coisas e realmente melhorou para eles também, apesar do atraso tecnológico, etc., da dificuldade evidente, que a gente não tem nem indústria 3.0, o pessoal já está na 4 e a 3.0 está toda na China. Para crescer o serviço, fazer um keynesianismo social, dá. Por exemplo, vou falar de Brasil. Bolívia, deu tão certo que tiveram que fazer um golpe. Bolívia está indo muito bem, apesar de ser a América do Sul, apesar de só exportar, sei lá, gás, que o preço caiu. Estava bem, está tão bem que tinha que derrubar. Né? E aí deu tão certo que o povo quis botar de volta. Quer dizer, está complicado, porque não tem tendência de estagnação nenhuma. Não é uma tendência de lugar nenhum. E os países de desenvolvimento, pelo contrário, está muito difícil subir degraus na coisa tecnológica. Certamente, variando o câmbio, não vai resolver esse problema, mas isso é outro assunto. Mas está muito fácil fazer um keynesianismo com a restrição de balanço de pagamento para a periferia também não ruim, porque a China é uma espécie de Inglaterra do século XIX, demanda muita commodity e ainda dá apoio financeiro, etc. Então, acho que essa é a questão, assim, faltou aqui essa discussão, entendeu, do mundo, mas não. E aí, então, isso significa, se até a Bolívia conseguia, que aqui parou, porque tinha que parar, né? Então, assim, tá bom. Não usar mais o tempo, assim. Aqui não foi uma gestão externa, não foi uma coisa natural de estagnação de nada, foi uma decisão de andar para trás. Então, está dando certo. Aqui tem uma política um pouco melhor do que de estagnação, porque é uma política de decrescimento e não por motivos ecológicos. A turma do decrescimento lá fora diz que vai ser bom para o meio ambiente. Aqui a gente faz decrescimento com queimada. Assim, é mais bacana. É uma invenção particular nossa, né? Cresce e ainda prejudica o meio ambiente, né? Bom, temos uma inscrição agora do Tiago e em seguida do Fábio Freitas também. Tiago, se você quiser ligar o vídeo, fazer a pergunta, em seguida o professor Fábio Freitas também faz. Vai lá, manda lá. Estão me ouvindo? Queria primeiro agradecer aí, falar que foi uma ótima apresentação, muito bom ouvir sobre o tema. Eu vou trazer um pouco de conjuntura e ligar um pouco com as observações finais desse efeito que está muito baixo entre a relação de juros e investimentos e colocar o debate na conjuntura, que aconteceu bastante com
até com a escola da UFRJ, que é a relação que é sobre os juros hoje, né? Muitas pessoas, por conta do problema inflacionário, muitas pessoas falando que talvez poderia se começar a pensar até no aumento dos juros ou inverter a indicação de política monetária para as próximas reuniões do Copom. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso e, se for em acordo com as pessoas que estavam defendendo isso, o quanto que deveria ser, o que vocês estão pensando em termos de quanto que poderia aumentar ou não, qual seria o impacto disso na inflação, no câmbio, etc. Bom, Tiago, o problema todo, na realidade, não nos juros nos países como, por exemplo, os Estados Unidos, etc., a política monetária, particularmente na situação atual, tem sido na linha de tentar empurrar a curva de juros abaixo de tudo quanto é jeito, óbvio, você sabe. Alinhar as taxas longas ao máximo com as curtas, as declarações do Paulo são todas nessa direção. O quantitative não é mais quantitative, que é a quantidade que for necessária, realmente. Então, lá, a ideia é baixar o máximo possível. Essa ideia, apesar disso ser útil, mesmo no contexto americano, que não tem problema de balanço de pagamento, por definição, a economia americana funciona em dólar e paga todas as suas contas externas em dólar, não tem que se preocupar com esse aspecto. Mesmo lá, claramente, a preocupação é muito mais evitar uma crise financeira do que levar a grandes estímulos, porque não dá. Os bancos não vão emprestar muito para as pessoas e famílias agora. A construção civil está até crescendo, porque os preços ativos lá subiram muito, e o investimento especulativo imobiliário nos Estados Unidos é muito importante. Eu digo especulativo porque os aluguéis estão caindo, os preços dos imóveis estão subindo, então só pode ser especulativo. Então, e está crescendo. E tem esses efeitos sobre a riqueza financeira, etc. Porém, é muito limitado, mesmo lá, o quanto isso pode. Se não houver mais estímulos fiscais, o próprio Paulo fala que vai dar problema. Então, senão, o debate lá evoluiu bastante. Eu peguei o Summit para mostrar essa coisa de como é que ele foi mudando, porque ele, assim, economia, o Garanhani sempre falava que economia, o professor Garanhani sempre falava, economia tem dois sentidos, né? Tem dois propósitos. Um é o que ele chamava o controle da economia, e o outro, o controle da mente. Ele diz que, com frequência, isso aí, a retórica, né, o controle das mentes, tinha que falar umas bobagens, mas na hora H, quando dá problema, tem que fazer. Né? Em crises, as pessoas não ficam religiosas, elas ficam keynesianas. Então, mas, mesmo lá, eu queria chamar a atenção que é muito limitado, não é para não fazer, porque as pessoas não pode ser muito pior se não fizer. Entendeu? Que velho problema da corda, que não tem dificuldade de puxar, de empurrar, mas pode puxar. Se der uma quebradeira, só, por exemplo, a taxa de investimento não residencial nos Estados Unidos, na crise passada, desabou. Nessa, não. A taxa caiu, o investimento caiu tanto quanto a demanda. Só. Por quê? Porque o Banco Central, o Banco Central entupiu o mercado de liquidez. Então, assim, é claro que quanto mais o Banco Central atuar, melhor. Tá? Agora, política monetária é para não atrapalhar, em primeiro lugar. Segundo, né, para não criar problemas adicionais. A posição minha, estou fazendo referência a artigos que eu escrevi com a Ana Braga e outros colegas que estão com a mesma posição, Carlos Pinkfeld, etc., do grupo lá, é que nós não estamos nos Estados Unidos. O nosso Banco Central já falou que a taxa atual é abaixo da neutra, na visão deles, de inflação e de demanda. O nosso Banco Central já disse que, se houver mudança na coisa fiscal, eles vão subir os juros. Por que eles falaram isso? Aí já entra numa parte complicada, para quem queria baixar os juros longos. E
objetivamente, a nossa posição, que não tem nada a ver com essas fantasias sobre inflação e demanda, com a economia deprimida, e os trabalhadores sem poder nenhum de contestar, então nem de custo, nem de demanda interna tem, é que uma coisa evidente, que se vê nos dados, nós estamos falando há meses, que se os juros ficam abaixo, não no nível absoluto, em relação a taxas externas mais o risco do país, há uma tendência a desvalorizar, e o mais importante não é só isso. Muita gente admite que isso leva a uma desvalorização. Não, e essa desvalorização não para, porque há uma desvalorização, ela contamina em parte as expectativas de mais desvalorização, aí a taxa de retorno fica mais negativa, e a gente vê, se você fizer um gráfico, a taxa de variação do câmbio é que está tendo uma relação com o diferencial, e não o nível. Todo mundo disse que ia aumentar e parar. É óbvio que tem os outros elementos, tem os fluxos, tem a intervenção do governo, mas fica uma tendência crônica de desvalorizar. E primeiro ponto, que a gente acha, os outros não acham. Segundo ponto, toda a evidência que a gente tem para o Brasil, e aí só a FJ fala isso, fez as contas, etc., ao contrário de imensa maioria dos heterodoxos, nós achamos que, no geral, desvalorizações são contracionistas. Isso é diferente do modelo do novo consenso, é diferente do novo desenvolvimentismo. O efeito da desvalorização na inflação e no poder de compra do salário real e das transferências derruba o consumo muito mais do que afeta exportações líquidas, etc., para o mesmo nível de atividade, mesmo em condições normais. Na pandemia, nem tem graça essa discussão. Então, se você olhar o último dado da maquininha que saiu aí, aquelas maquininhas de cartão, se você ver, o consumo já está caindo em termos reais, não nominais, porque exatamente a inflação está batendo muito nos consumidores. Então, tem esse problema. Para que eu vou botar um juro que vai criar problema de balanço de pagamento, vai levar a desvalorização, vai diminuir o consumo? Esse é o problema. Agora, quanto? Obviamente, assim, quanto mais o governo matar as expectativas de desvalorização, intervindo de alguma forma para dizer para ficar meio por aqui, e aí depois manter um diferencial sem expectativas positivas, mas primeiro tem que matar as expectativas de que vai continuar, melhor. Eu não sou do Copom, não tenho, entendeu? Como te dizer um número, se eu tivesse, eu não era professor, era milionário. Mas, assim, o que tem que levar em conta, eu acho que é isso, né? Infelizmente, eu não posso te dar dica de investir, mas eu espero que essa de perspectiva. Pergunta de $1 milhão aí. Pelo menos. Ou mais. Professor Fábio, temos a sua inscrição e temos a da Thaís. Você quer fazer agora ou quer fazer depois? Não, eu faço depois. Deixa a Thaís primeiro. Tá bom. Thaís, como você mandou por escrito, estou presumindo que você quer que eu leia, tá? A não ser que você se manifeste rapidamente, eu irei ler. Vamos lá. Professor Franklin, obrigado pela aula. Se eu compreendi bem, um conjunto de fatores pode estar redirecionando a renda em direção aos lucros em detrimento dos salários, como a valorização dos ativos financeiros, né, da bolsa, baixo poder de barganha dos trabalhadores, alto desemprego, grandes oligopólios, monopólios, etc. Nesse sentido, uma reforma tributária progressiva parece ser insuficiente para a redistribuição de renda, correto? Necessitaríamos, talvez, de maior disciplina no mercado financeiro, políticas trabalhistas, políticas antitrust. Gostaria de ouvi-lo sobre essas questões, né, da possibilidade de redistribuir renda, principalmente aqui no Brasil. Thaís, obrigado pela pergunta. O problema dessas questões, que é relativamente fácil a gente propor. Todo mundo na esquerda quer, por exemplo, uma tributação mais progressiva. Todo mundo. Independente dos efeitos que haja sobre outra coisa, em termos de justiça e equidade, num país desigual como o Brasil. Eu não conheço um economista mais crítico que não ache isso fundamental. Tá? Tem várias formas, etc. Há muita controvérsia sobre qual instrumento melhor. Agora, tem o governo, tem o Congresso, tem... Assim, o governo Dilma
que era supostamente de esquerda, etc. Uma desoneração absurda. Então, assim, o problema é quem é que vai botar o guiso no gato. Tem muitas pessoas que sabem 10 vezes melhor que eu o que é para fazer. Agora, que tipo de... por exemplo, se a gente fosse bem modesto, só uma reoneração de coisas absurdas e cobrar dívidas do setor privado para o setor público, já que a tal dívida pública é um problema tão grande, e a dívida do setor privado para o setor público não pode cobrar, não, quem nós, não faria mal a ninguém, sabe? Do ponto de vista distributivo, e como está falando de empresas e pessoas ricas, o efeito negativo na demanda seria nenhum. Sabe? Então, essa é a coisa mais fácil. Né? E isso é fácil. Reforma antitrust, sim, é um modelo de agências reguladoras meio que com gente da mesma área, etc. Obviamente, assim, isso tem muita evidência lá fora, sem entrar no Brasil, de que antigamente, quando o mercado era mais controlado, tinha menos exploração de ganho de monopólio. Aqui no Brasil, você privatiza, transforma em monopólio privado uma coisa pública e diz que vai ter uma agência que vai fazer como se fosse competitivo. Tá bom, mas os preços administrados crescem localmente. Então, isso, é claro, que contou muito para problema de discussão, mesmo antes dos governos pós-golpes. Reforma trabalhista, obviamente, tinha que ter exatamente. Assim, veja, o Larry Summers está dizendo que enfraqueceu demais os sindicatos, que tem que voltar. O Biden quer aumentar o salário mínimo. Assim, não precisa, quem precisa de Frankenstein, olha o Larry Summers. Agora, lá, por mais difícil que seja a coisa, agora, tem uma chance. Até o pessoal do Estado se sabe que você não pode, né, exagerar, o negócio está complicado, está estagnado demais, está protesto social demais. Mas aqui parece que ainda está indo para o buraco do pessoal de cima se tocar. Felizmente, pelo menos na coisa do auxílio, ele deu temporariamente, pelo menos, keynesianismo de emergência, forçou a barra para o governo fazer alguma coisa. Mas se deixar o Guedes, o Guedes é o cara que quer que a bolsa suba, quer cortar os custos das empresas, e só. O resto está fora ele. Que é isso? Reduzir regulamentações, custos. Todo dia ele passa alguma coisa da empresa, privatiza meio de graça umas coisinhas, a varejo, em vez de criar uma briga para privatizar coisas grandes que dariam um protesto, e a bolsa vai subindo. Então, assim, infelizmente, a gente está no exato oposto do que tem que fazer. É até fácil desse ponto de vista. Pega o que aconteceu de 2015 para cá, tudo de 2015 para cá, no dia que a Dilma fez o estelionato. Faz o contrário, volta para o que estava. A receita é fácil agora. Quem vai fazer isso? Não sei. Como? Maravilha. Obrigado pela resposta, professor Franklin. Professor Fábio Freitas, você vai ter a honra de fazer a última pergunta desta aula. Depois a gente encerra com a resposta do Franklin. Obrigado, Rafael. Então, eu queria retomar um ponto que o Franklin falou agora nessa última parte, na resposta, que é essa questão geopolítica, né, do diferencial de crescimento dos países centrais, Estados Unidos e Europa, em relação aos asiáticos, né, e outros países em desenvolvimento. Né? E acrescentar, então, em uma pergunta, se ele acha que uma eventual, vamos dizer assim, a exportação da estagnação desse centro para o restante do mundo não poderia gerar ainda um outro tipo de conflito que diz respeito à imigração, ou à imigração, dependendo da direção, que é uma questão muito, muito forte na Europa e também nos Estados Unidos, porque, afinal, uma saída possível e coordenada para essa questão seria fazer um desenvolvimento mais abrangente, conjunto, né? Uma política conjunta de expansão coordenada, e uma política de retração, de estagnação coordenada, poderia gerar uma pressão por esse campo. E aí eu queria saber o que você acha. Eu acho que, novamente, sempre dá para ficar com aquele papo de tem que fazer o novo Bretton Woods, mas
não serve para muita coisa na prática, porque, a não ser que você diga como vai conseguir ter o poder de barganha para fazer. Mas, na questão específica, acho que tem que separar os países em desenvolvimento que estão crescendo, na Ásia, um outro que escapou nas Américas, alguns na África, na Ásia, mas não é só a Ásia chinesa, etc. Periferia da Ásia não teve uma performance tão ruim assim. A América, se olhar os dados da América Latina, que ficou ruim, mas muito por causa de Brasil, Argentina, e não está bom, que nem estava no ano 2000, ok, mas não está tão ruim assim. O diferencial de crescimento dos países em desenvolvimento e desenvolvido, mesmo tirando a China, ainda existe. Pandemias, páribus, sem falar da pandemia. Agora, a questão é, acho que a exportação dessa estagnação, ela tem algumas formas, né? Eu acho assim, antigamente, digamos, até os anos, quando tinha a Guerra Fria, tinha um estabilizador automático aí que os países de desenvolvimento começavam a inventar coisa, incentivavam o grupo interno a fazer um golpe tradicional contra a intervenção americana. Depois, mesmo ou antes disso, a balança de pagamento parava. Em geral, o governo progressista entrava depois que a economia estava uma porcaria, porque o governo não progressista promoveu fuga de capital, deixou tudo endividado, e o governo progressista que tinha que pagar a dívida. A grande diferença agora é que nos anos 2000 meio que foi ao contrário, entraram o governo progressista, ou pelo menos o governo pró-crescimento em vários lugares, numa situação de balanço de pagamento que acabou ficando boa, em parte pela coisa chinesa, em parte pelos juros baixos nos Estados Unidos e nos outros países. E aí acabou o controle, o freio automático. Né? E não tendo o freio automático, a maneira que tem sido feita essa exportação, digamos, de fora para dentro, tem sido mais na linha do, resumindo, um negócio bem complicado, Mazai e o Medeiros já escreveram sobre isso, vamos dizer, simplificando bastante, onde o governo é popular, essa onda de corrupção, etc., tenta fazer um golpe parlamentar de corrupção. Onde é impopular, faz uma revolução colorida. Esse é o modelinho básico. Porque o mecanismo econômico não está funcionando tão bem. Entendeu? Você pode olhar o país, em tudo até lado é uma coisa. Isso já está há um tempão. A América Latina teve vários, na Europa Oriental. Às vezes não dá certo, óbvio, mas. E aí a questão também, tem outro elemento, é que você está falando da imigração, não sei o quê, mas o problema no momento, até agora, tem sido mais assim, a destruição de países, particularmente do Oriente Médio, levando a refugiados, não imigrante no sentido econômico tradicional, né? Que é muito mais grave, porque o imigrante tradicional, historicamente, tinha uma vontade de ser assimilado, o problema é a falta de vontade de quem recebia de assimilá-lo. E com governos progressistas a coisa melhorava. Agora, tem um problemão aí, que eu não tenho a menor ideia como é que lida com isso, porque não é uma questão como é que você vai fazer a economia, sei lá, da Líbia voltar a funcionar. Os europeus destruíram lá e depois reclamam que o pessoal vai. Assim, eu não sei o que passa na cabeça dos governos da Europa quando entram nessas aventuras americanas. Mas, assim, certamente as consequências eles começaram. Né? Por outro lado, a questão mais estrutural assim, dessa tendência, se não for meio de fora, com intervenção geopolítica, etc., é uma coisa assim. Eu tenho a impressão que, por exemplo, você precisa chegar a um certo nível de contestação, de poder de pagamento modesto, para você conseguir gerar esse consenso anti-crescimento dentro. O que eu não acho tão fácil quando o poder de barganha dos trabalhadores é muito baixo. É uma espécie de, digamos, pega o Lewis e bota uma economia política em cima, sem a coisa mecânica de que, de repente, o salário sobe, que acabou o excesso de mão de obra. Né? Mas, assim, lugares como, por exemplo, o Brasil teve transição demográfica, aumento de produtividade agrícola, uma série de condições estruturais que ficaram por trás, depois um governo mais assim, que levaram digamos, não crescer, que nem no milagre, crescia muito, o salário não subia, não só pela ditadura, mas também não tinha tantas condições estruturais para crescer. E aí, um candidato que a preocupação para mim, embora acho que ainda está cedo, né, nesse processo, já tem coisas estranhas acontecendo, infelizmente é a Índia, que estava
puxando bastante, mas os governos recentes, com essa desculpa furada de problema com a China, de fazer graça para os Estados Unidos, para militar, eu tenho bastante medo do que pode vir a acontecer, da Índia não reproduzir a performance boa que estava reproduzindo antes. Mas eu acho que existe esse problema de como articula um conflito interno com o externo. Os estados desenvolvimentistas, não é que eles tenham que ser ditadura, mas tem um nível de conflitualidade que o foco fica todo nessa briguinha de conflito distributivo, e aí você tem, por exemplo, um país como a Argentina, que já há anos não consegue fazer a coisa, porque não tem política de Estado, porque um governo entra, joga para a direita, outro joga para a esquerda, outro para cima, para baixo, o poder de ganhar forte, a economia não é. Né? Então, acho que é uma área que a gente tinha que olhar como é que articula esses conflitos internos com a questão externa. A grande pergunta é sobre que condições objetivas de poder e estruturais pode realmente ocorrer, não na nossa imaginação, mas no mundo real. Experiências de estados desenvolvimentistas é a grande pergunta, e não propor um plano nacional. A grande pergunta é que cabe a gente estudar. Né? A gente não é político para propor nada, a gente tinha que entender melhor que não adianta você propor uma coisa maravilhosa que não tem a menor condição, sabe, de acontecer estruturalmente. Eu acho que a gente tinha que pensar mais nessa falta uma economia política de desenvolvimento mais estrutura e mais classe interna. Não só ficar reclamando do imperialismo, da coisa externa, e nem com esse voluntarismo de vamos lá, que é bom para o país. Sabe? Isso a gente está muito... Nós, já está mal começamos a colocar as perguntas, infelizmente. Mas eu acho que é um caminho muito promissor, sabe? De incorporar a economia política no nosso tipo de economia política, nossas bobagens de grupinho de interesse, economia política para valer, na economia, na coisa do desenvolvimento. E eu acho que isso eu tenho muito pouco a dizer de resultados, só tenho incentivado as pessoas a olhar isso. E aí a imigração, essas coisas vai ser resultado, evidentemente, desse processo geopolítico. Maravilha, professor Franklin. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente, o único que eu reconheço atualmente no Brasil, o professor Fábio Terra, para fazer o encerramento. Vai lá, Fábio. Então, Rafael, muito obrigado por me substituir aí nesses 20 minutinhos. Eu tive que sair rapidamente para resolver uma questão, consegui voltar ainda a tempo de ouvir a última questão do Fabinho e a resposta. Eu gostaria de lhe agradecer, Franklin, pela aula. Excelente, uma perspectiva super interessante para os alunos que estão presentes. A gente teve um giro por volta de 80 alunos na aula, que é um contingente bem legal. E super interessante que você pôde trazer aos alunos diversas regiões do Brasil esse conteúdo. Muito obrigado por isso. Foi os comentários aqui no chat. Eu estou vendo, obrigado a vocês. Nossa, meus alunos normalmente não me agradecem muito, pelo contrário. Mas que bom, está sendo útil. Maravilha, a gente vai disponibilizar essa aula no canal da AKB no YouTube. Que bom, isso que eu queria saber, porque nesse horário de madrugada, vários amigos não conseguiram. A gente vai FRJ até 3 horas da manhã para a gente. Tem aula marcada, tem que dar, o cara já... carioca. Então, eu acho que é um horário ingrato para nós. Eu acordei isso direitinho e nem cheguei atrasado. Então, mas, chegou na hora. Muito obrigado a você, Fábio. Obviamente, a habilidade de ter uma audiência assim, e principalmente a coisa nacional, né, que acabei mais ao circuitinho, que ele está meio acostumado em Rio, São Paulo, um pouquinho em Minas, isso aqui é bom, e ainda mais nessas condições complicadas, a gente poder falar desses assuntos. Excelente. A pena que não tenha a interação depois, porque a melhor coisa de muitas conferências, para mim, onde eu aprendo mais, é
pergunta chatérrima que eu faço no corredor aos colegas, entendeu? Que eu estou esperando, eu nem estou perguntando ao cara. Ele quer tomar o café em paz, eu fico enchendo o saco, mas infelizmente essa parte não está podendo ter. Espero que ano que vem a gente já faça uma coisa presencial. Obrigado, acabei a vocês todos. Tomara que sim, tomara que esse vírus ou vá embora logo ou que chegue a vacina logo para que no ano que vem a gente tenha essa interação presencial no café e depois na cerveja, que também é um bom momento. Café de manhã. Obrigado. Então, essa foi a 6ª e última aula da Escola da KB, tá? A Escola da KB e do ISI. Agradeço a todo mundo que se inscreveu e que participou. Ela foi, em geral, a escola com a maior audiência, tá? O que a coisa online ajuda nesse sentido, né? E a gente teve, ao final das contas, mais de 200 pessoas envolvidas aqui na Escola da KB, e tenho certeza, porque os vídeos já estão, das 5 aulas anteriores, já estão no YouTube, eu não fiz anúncio nenhum sobre isso, e os vídeos já estão sendo muito visualizados, então isso é um bom sinal. Hoje, após a finalização dessa aula, eu vou colocar no YouTube essa última aula e aí divulgar efetivamente, oficialmente, tenho certeza que isso vai ecoar por um período de tempo. Agradeço mais uma vez a ajuda, tá, do YSI, do Younger Scholars Initiative. Esse evento, a Escola da KB, na verdade, a Escola da KB, o YSI. E nisso eu quero nominar a ajuda da Lilian Rolim, a ajuda do Rafael Ribeiro e do Guilherme Magacho, que foram fundamentais para que a gente pudesse, via o YSI, tá, organizar esta escola, como também as outras 3 anteriores. E também agradecer muito a ajuda da Eliane Araújo, que no corpo da diretoria da KB é quem cuida da escola pela KB. Tá? Então, desse jeito, declaro encerrada essa 4ª escola da KB. Muito obrigado a todo mundo. Tá? E como não tem jeito de bater palma presencialmente, fisicamente, eu vou deixar as palminhas virtuais para que elas simbolizem a gratidão e o reconhecimento nosso a essa escola da KB. Vou encerrar a gravação.